Olá, tudo bem? Estamos começando mais um CRA São Paulo Entrevista, que você também acompanha pelo nosso podcast, o ADMcast. Se você está chegando hoje ao nosso programa, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E não esqueça de se inscrever aqui no canal a serviço da administração, de ativar as notificações no sininho aqui embaixo, de deixar os seus comentários e, claro, de deixar o seu like. Essa interação para a gente é muito importante. Combinado? Bom, hoje o nosso programa é muito especial. A gente vai receber uma convidada que já esteve aqui no nosso canal participando da série Mulheres em Foco. Também já participou de eventos presenciais aqui na sede do Conselho Regional de Administração de São Paulo e hoje retorna aqui ao nosso estúdio para celebrarmos a mais recente premiação que recebeu a maior honraria concedida pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo. É com muito prazer que eu chamo Débora Vieitas. Tudo bem, Débora? Prazer estar aqui com você hoje, Maria Rita, nesse momento tão especial. Pois é, importante a gente ressaltar que a Débora ela é CEO da Câmara Americana de Comércio e essa premiação da qual eu falei é o Prêmio Administradora Emérita 2022. Então, além de dar as boas-vindas, eu dou os parabéns por essa premiação. Muito obrigada, foi uma grande alegria para mim receber essa premiação. Débora, você se formou em administração e em jornalismo também, mas construiu carreira como administradora. Foram quase 30 anos no mercado financeiro e desde 2015 você está como CEO da Câmara Americana de Comércio. Fala pra gente o que é que te motiva na sua trajetória a sempre buscar novos desafios? Olha, acho que a primeira das características é uma certa curiosidade intelectual por muitas coisas. Eu acho que isso está expresso até já na minha formação, né? Eu senti necessidade de ter duas formações diferentes e aquilo me complementava e me estimulava. Então eu acho que a curiosidade intelectual é uma das razões. Acho que a segunda também é que eu sempre me interessei pelas dinâmicas que aconteciam tanto no setor público quanto no setor privado. E é por isso que eu acabei oscilando, né, em ter iniciado a minha carreira no setor público e depois ter migrado para o setor privado. Sempre tive fascínio pela perspectiva internacional do mundo. Isso me fez trabalhar para muitas empresas estrangeiras, além de brasileiras, inclusive hoje ter essa função numa Câmara de Comércio que envolve um outro país estrangeiro. Também não nego que eu sempre gostei de assumir novas responsabilidades, né? E isso, para quem está pronto e vai em direção às novas responsabilidades, elas acabam te procurando também. Trabalhar em equipe foi uma coisa que sempre me motivou muito. Eu acredito na riqueza das perspectivas, então sempre soube trabalhar bem em equipe e isso acaba levando a um papel de liderança nesse processo. E, por último, uma questão de personalidade, né? Eu diria que, como eu dizia que gostava muito de trabalhar em equipe, essa questão da liderança foi emergindo e eu fui exercitando ao longo do tempo. Foi algo pensado essa mudança de rota, você sair do mercado financeiro e ir para a Anshan? Não foi, mas foi muito bem-vindo, né? Após, como você mesma mencionou, 30 anos de carreira no setor financeiro, com uma última posição minha que foi como CEO do Banco Caixa Geral de Depósitos, que é o maior banco português, que tinha uma filial aqui no Brasil, eu entendi que eu tinha feito uma trajetória longa e satisfatória nesse setor financeiro. E eu tinha o desejo de usar a minha experiência de outra forma. Então, esse convite que eu recebi da Câmara Americana para ser CEO, primeiro me fez migrar de setor, né? Eu fui trabalhar no terceiro setor, fui conhecer os desafios que esse setor tem. E, ao mesmo tempo, eu tive um grande privilégio porque eu fui me juntar a uma das mais antigas e respeitadas entidades empresariais do nosso país. Então, acho que foi uma combinação, né, de interesses que foi muito relevante e muito gratificante para mim. Você é a primeira mulher a ocupar uma cadeira de CEO na Anshan, uma empresa que está há mais de 100 anos no Brasil e 1/3 do PIB
brasileiro está associado a essa empresa. Fala pra gente o que é que isso representa, né? O que é que esse cargo significa para você, principalmente quando a gente está falando da representatividade de ter mulheres em cargos de liderança. Olha, acho que em primeiro lugar é muito gratificante para mim ver a evolução das mulheres em posições de liderança. E fico muito feliz que eu tenha sido a primeira CEO mulher da Câmara Americana, na medida em que essa Câmara já tem mais de 100 anos, né? Então, acho que foi um movimento necessário e com o qual eu procurei colaborar quando, desde 2015, nós lançamos na própria Anshan a nossa cartilha de diversidade, né? Mostrando o quão importante esse movimento era para o sucesso das empresas. Eu entendo que quanto mais mulheres se tornarem líderes de negócios, de empresas ou líderes dentro também do setor público, mais isso serve de estímulo e de exemplo para cada uma de nós, não, para cada uma das jovens administradoras que estão procurando o seu espaço profissional. É óbvio que ocupar uma cadeira de liderança não é tarefa simples, né? Então é importante o recado que há um esforço significativo em termos de dedicação e de ampliação de competências que cada uma tem que fazer. Mas o caminho não é fácil para ninguém. Mulheres e homens, nós estamos aqui num país onde as oportunidades ainda não são acessíveis para todos. Mas eu sempre, no meu caso, eu sempre apostei muito e na minha formação acadêmica, eu entendi desde cedo que primeiro chegam as responsabilidades e depois o reconhecimento, o que é também uma etapa importante. E eu, quando aceitei o convite da Anshan, apesar de ser um novo desafio, num novo setor, eu entendi rapidamente que toda a experiência profissional que eu acumulei nos meus anos de trabalho seria aproveitada, tanto como gestora, administradora de uma empresa, tanto no que tange também ao atendimento do setor empresarial brasileiro e americano, que nós fazemos lá na Câmara, como também na liderança de um trabalho de diálogo que nós fazemos com as autoridades americanas e brasileiras, né? Discussão de políticas públicas. E também na Anshan existe um grupo forte e crescente de CEOs mulheres, né? Entre o grupo de CEOs que nós temos lá. E fico feliz de ver que esse grupo se expande a cada dia. Eu tenho o hábito de saudar as mulheres com muita alegria. Acho que esse é um passo importante e serve também para todas que almejam chegar à liderança de uma empresa, seja ela pública ou privada, saber que isto é fato, isso está acontecendo. Então, mulheres em ação. Não dá mais para as empresas não falarem sobre equidade de gênero, diversidade, promoção da diversidade e inclusão nas empresas, né, Débora? Isso eu entendo e eu tenho uma frase muito interessante que foi dita na própria Anshan quando nós recebemos, alguns anos atrás, a visita do presidente global da Microsoft, o Satya Nadella, que, na verdade, quando inquirido, né, por que para ele diversidade era tão importante, a resposta foi muito contundente. Ele disse: a diversidade na minha empresa é importante porque eu quero produzir para todos. Então, eu quero ser uma empresa que faça seus produtos chegar a todos. Então, se dentro da Microsoft nós não reproduzirmos o que é a nossa sociedade, certamente nós estaremos perdendo a oportunidade de atender o melhor possível todos. Bom, agora conta pra gente um pouco da sua rotina, né, como CEO. Por que você não abre mão para ter um dia produtivo, por exemplo? Como você pode imaginar, a rotina de CEO da Anshan é muito dinâmica e muitas vezes durante todas as semanas do mês eu estou participando de uma das nossas inúmeras reuniões, né, que organizamos, sejam os nossos comitês, que são parte da vida orgânica da Anshan, ou também reuniões com associados, reuniões com autoridades com as quais a gente interage. Então, não há monotonia. O que eu tenho como preocupação é sempre dividir o meu tempo para ter
manter um espaço para fazer uma reflexão estratégica sobre a evolução dos nossos negócios e como a gente pode atingir o nosso propósito, dando mais satisfação aos nossos associados. Então, preservar um espaço da reflexão estratégica, para a reflexão estratégica e também reservar algum tempo para tratar os aspectos de capital humano. Pessoas são muito importantes, as pessoas e os colaboradores da Anshan fazem ela a entidade que ela é e também para qualquer empresa de serviços, pessoas é fundamental. E na sua opinião, quais são os desafios, né, que você enfrenta no seu papel de líder, né, como líder, e como é que você definiria a sua liderança para a gente? Olha, eu acho que o principal desafio, ou os principais desafios atuais para as lideranças vieram da realidade trazida pela pandemia. Por um lado, nós descobrimos que há outras formas de trabalho, que elas podem ser tão eficientes quanto aquelas que nós já conhecíamos. No entanto, eu acho que nós estamos ainda engatinhando nos formatos e nas ferramentas que permitam manter assim uma cultura organizacional forte, treinar pessoas adequadamente e promover a integração de diferentes equipes que têm que trabalhar juntos. Um segundo aspecto que eu acho que foi provocado também pela pandemia, as empresas hoje tiveram suas missões ampliadas. Hoje há uma consciência social importante, a gente vê as desigualdades sociais que foram geradas pela pandemia. Hoje também as empresas sabem que elas são responsáveis por atuar no meio ambiente, reduzindo as emissões de gás carbônico que o seu processo produtivo e aqueles dos seus fornecedores também causam, o que nós chamamos hoje da agenda ESG, né? A agenda do ambiental, do social e da governança, que também envolve a questão da diversidade, que nós acabamos de comentar. E nós sabemos que esses novos requisitos dos administradores são uma exigência da sociedade e dos investidores. Então, administradores, missão ampliada, uma perspectiva mais ampla da nossa atuação. Eu acho que o que os administradores de hoje têm que considerar, e todos os líderes, é que existe um papel ampliado, independentemente da área de atuação. E eu acho que entre os elementos que também vale a pena comentar, que a pandemia nos trouxe, tem a questão do fator geracional. Eu chamo essa nova geração, que hoje também nos escuta, ela vem já na era da ansiedade. E eu acho que é um grande desafio nesse momento desenvolver resiliência, né? Essa resiliência, embora a pandemia tenha se atenuado, faz parte, eu diria hoje, das habilidades de cada administrador. Não é uma escolha mais, né? Nós estamos num mundo em constante mudança e, portanto, temos que trabalhar como a gente é capaz de aceitar a mudança, conviver com ela e ter ainda a capacidade de usar o melhor das nossas características para lidar com esse contexto, né? Você nos falou que investiu muito na sua formação, na formação do seu intelecto, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais também sobre outros fatores que você acredita que te colocaram na posição que você está hoje, né? Ocupando a maior posição de liderança de uma empresa. Olha, eu te diria que eu sou uma liderança muito hands-on e muito assertiva, né? O meu nível de exigência está mais para uma corrida sem linha de chegada do que para muita tranquilidade e conformismo. Eu sou muito inquieta, né? E eu acredito que eu sou empática, mas sou muito direta com todos, que eu acho que é a melhor maneira que a gente tem para construir soluções positivas e duradouras, né? E eu acho que os líderes têm que inspirar criatividade, compromisso compartilhado e crescimento em tempos bons ou ruins, como, por exemplo, nós estamos ainda vivendo, né? Os bons líderes criam um ambiente onde todos podem fazer o seu melhor trabalho. Eu acho que essa é uma habilidade importante, né?
E, obviamente, como todos sabem, tecnologia e inovação é o que vai nos levar mais longe, mas é importante criar um ambiente na empresa onde todos possam experimentar e errar e aprender com o erro, não? E saindo, né, de uma coisa que está muito imersa na nossa cultura, que erros são para ser punidos e não para ser colocados como um novo aprendizado e uma nova maneira de nós evoluirmos. Você me perguntou sobre diversidade novamente, e eu acho que essa é uma ferramenta poderosa para que as empresas se aproximem dos seus colaboradores e dos seus clientes. Então, eu acho que quando a empresa é percebida como diversa, nós nos aproximamos do outro, seja esse outro interno ou externo. Além disso, muitos países já mostraram que a inserção da diversidade nos negócios gera um crescimento de resultados para todos, né? Eu me lembro, isso eu comento por causa da morte dele, né, do primeiro-ministro Shinzo Abe. Eu participei, junto com o grupo Mulheres do Brasil, criado pela Luísa Trajano, do qual eu faço parte, num congresso feito no Japão, cujo objetivo do então primeiro-ministro Shinzo Abe era motivar as mulheres japonesas a ingressarem no mercado de trabalho. Então eu vejo que muitos países têm que fazer um esforço, inclusive de romper com a sua cultura, para criar mais diversidade e, portanto, com isso ter melhores resultados econômicos, né? E várias pesquisas já mostram que o crescimento do PIB global poderia ser de 12 trilhões se nós tivéssemos ainda mais mulheres no mercado de trabalho. E aí é só um dos aspectos da diversidade. Na sua opinião, quais são os temas, né, mais desafiadores no mundo dos negócios atualmente? Você já citou alguns agora nessa sua última resposta. Quer acrescentar mais alguns? Eu acho que nós mencionamos, mas eu insistiria, capital humano e educação, né? Nós, por exemplo, no Brasil, temos um desafio de base para a educação, além do fato de que a educação hoje, com todos os avanços que estão ocorrendo, tem que se modernizar muito mais e de forma mais acelerada, ser muito mais versátil também nos canais e nas ferramentas com as quais nós podemos trabalhar. Acho que o desafio das desigualdades sociais que um país como o Brasil tem são muito relevantes, porque quanto mais os brasileiros puderem ter melhores condições sociais, nós teremos um mercado maior, um mercado mais maduro. Então nós precisamos ainda integrar neste mercado um grupo muito grande de brasileiros que neste momento está dependendo, né, dos programas sociais para encontrar o mínimo necessário para a sua subsistência. Falamos de meio ambiente e acho que falamos já de tecnologia, mas eu insistiria os limites para a tecnologia também em termos de privacidade, que eu acho que é uma questão bastante relevante e que ainda faz parte dos desafios que todos nós, como gestores e administradores de empresa, temos que enfrentar. Ainda falando sobre essa questão tecnológica, de avanços, né, na inovação, eu gostaria de saber de você, Débora, como é que você está acompanhando nessas mudanças na maneira de executar os negócios. A gente vê uma transformação muito grande, né, na maneira como os gestores estão atuando. Como é que você está acompanhando isso? Eu acho que essa mudança já se concretizou, né? Eu entendo que hoje, de fato, cada um de nós quer entender qual é o produto e o alcance da nossa atividade profissional e temos todos interesse que os produtos e o alcance do que a gente faz tenham um impacto positivo na sociedade, no meio ambiente e no desenvolvimento do nosso país. Então, eu entendo que nós não temos ainda fórmulas de grande sucesso, nós estamos no campo da experimentação. Então, estamos experimentando o trabalho híbrido, estamos experimentando como é que a gente trabalha em equipes com metodologias diferentes. Acho que estamos ainda num processo
que vai ser, na minha opinião, muito construtivo, porque nós estamos finalmente concretizando aquilo que se chama de colaboração. Na verdade, o trabalho hoje é mais colaborativo, a sociedade tem que ser mais colaborativa e essa colaboração é que nos faz alcançar voos ainda mais altos, né? Bom, eu não posso deixar de te perguntar quais são as suas expectativas em relação às economias do Brasil e Estados Unidos, saber também como é que anda essa relação, essa parceria de negócios entre os dois países e, finalizando, como é que está o Brasil? Ele ainda continua atrativo para investimentos internacionais, apesar, né, dessa economia instável que a gente está passando? Então vamos começar pela parte da economia, né? Na verdade, acho que o mundo hoje, e não é só nem os Estados Unidos, nem o Brasil, o mundo atravessa hoje um período onde nós temos 3 grandes desafios. O primeiro deles é a inflação, né? Por força do aumento dos preços do petróleo que veio com a instalação da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Essa guerra também provocou uma ruptura da cadeia de suprimentos no mundo inteiro. Essas cadeias ainda não se restabeleceram e acabam por alimentar a inflação nos diferentes países. E por último, eu diria, a aceleração das mudanças climáticas e das desigualdades sociais, que foram também um dos frutos importantes da pandemia. Não são somente os 3 desafios, eles ainda vêm acompanhados de um contexto de muita polarização política nos mais diversos países, né? Para os Estados Unidos, posso dizer que ele não passou incólume a tudo isso, né? Os efeitos da pandemia, combinado com os fatores que eu já mencionei, geraram hoje uma inflação que está na casa dos 9%. E os Estados Unidos vive um momento de tensão, porque depois de 2 trimestres de crescimento econômico negativo, temos que realmente constatar se de fato os Estados Unidos está numa recessão e o quão profunda ou não e duradoura poderá ser essa inflação. No entanto, nós temos que lembrar que a economia americana não é o motor do mundo por acaso, né? Os Estados Unidos é também a primeira pátria da inovação. Esse papel de também ser o motor do mundo em inovação é bastante importante para ajudá-lo a sair de uma situação econômica mais difícil. Já na economia brasileira, nós também estamos convivendo com inflação alta e baixo crescimento, apesar de uma pequena melhora recente na expectativa do crescimento do PIB para 2022, que de 0,8% passou para 1,6%. Mas a grande incógnita para nós é o que nos reserva 2023, né? Nós teríamos uma mudança de governo e ali vem uma pergunta importante, que é se nós teremos um governo que entende a importância da manutenção do equilíbrio fiscal para o fomento aos negócios e para a atração dos investimentos estrangeiros. Então, essa é uma pergunta que fica aqui para todos nós. A relação entre Brasil e Estados Unidos, ela está num bom momento. Só para dar dados que vêm do Monitor de Comércio Exterior da própria Câmara Americana, da ANCHAM, a nossa corrente de comércio, ou seja, a somatória das exportações e importações entre Brasil e Estados Unidos no ano de 2021, somou 70 bilhões de dólares, um recorde na nossa história, né? Em 2022, o ano começou muito bem também. As exportações e importações somadas até junho já alcançaram 36 bilhões, o que nos faz ter como perspectiva talvez um novo recorde nessas relações. Uma coisa importante é que a nossa relação comercial com os Estados Unidos é muito rica, porque ela tem produtos de média e alta tecnologia. Então não são só commodities que são trocadas com os Estados Unidos, né? Então, só para dar uma ideia, 38% do que o Brasil exporta para os Estados Unidos são produtos de média e alta tecnologia, entre eles aviões, máquinas, produtos químicos, partes e peças. Então é uma relação forte. Os Estados Unidos ainda é o nosso segundo maior parceiro comercial, só ultrapassado pela China, né? E do lado do investimento, os números são impressionantes. Os Estados Unidos têm um estoque de investimento no Brasil
de 120 bilhões de dólares. Outro fato também importante é que das empresas brasileiras que têm investimentos no exterior, 65% delas, das nossas multinacionais, têm investimento nos Estados Unidos. E por último, o Brasil é uma das maiores democracias do mundo, é um país com instituições fortes, é um país que goza de recursos naturais numa proporção muito grande e também nós temos aqui um capital humano extraordinário. Então, esses são fatores muito relevantes nas decisões de investimento. Porém, nós não estamos sozinhos, né? E por isso que a Anshan se dedica muito a trabalhar por um melhor ambiente de negócios no Brasil. Nós estamos permanentemente dialogando com o governo para que a gente tenha aqui condições de atração de investimentos ainda maiores. Esse é um trabalho que tem sido feito, mas que tem que continuar a ser feito para que nós possamos ter de fato o espaço que nós merecemos nos investimentos que são definidos em outros países. Então temos motivos para sermos otimistas. Temos muitos motivos para sermos otimistas. Bom, Débora, você, além de CEO, também é mãe. E eu gostaria de saber como é que você concilia, né, esses dois papéis. Bom, agora eu já tenho que confessar que eu sou mãe de adultos, né, de 2 adultos. Mas talvez eu possa retomar um pouquinho de como foi para mim nesse momento onde eu tive meus filhos e era profissional e tinha que conciliar tudo. Bom, acho que a primeira questão que eu enfatizaria é que é muito difícil ser uma profissional de sucesso sem ter uma rede de solidariedade. Então, essa rede de solidariedade é composta por família, amigos, até ajudas externas que a gente possa ter o privilégio de ter. Então, essa rede de solidariedade é aquela que tranquiliza a mulher que tem que dar o seu melhor no trabalho e não a priva de ser uma boa mãe. Eu posso dar um depoimento, porque eu estou bem à frente nesse processo para todas, que os meus filhos têm muito orgulho da profissional que eu sou. Meu marido sempre foi o meu maior apoiador, junto com os meus pais, e que eles entenderam muito bem o quão importante era para mim ter a minha carreira profissional. Eu torço para que todas as mulheres tenham o privilégio de conseguir formar uma rede de solidariedade para continuar se desenvolvendo profissionalmente. Bom, a gente com essa entrevista tentou trazer um pouco aqui do perfil profissional da Débora, apresentar para quem não conhece as principais características dela como líder, como executiva, uma das mais reconhecidas do nosso país. Não é à toa que ela está recebendo o prêmio Administradora Emérita 2022 pelo CRA São Paulo, prêmio concedido apenas a profissionais da administração que contribuem para o desenvolvimento da administração aqui no nosso Brasil. Débora, eu gostaria de saber se você em algum momento da sua vida, seja ainda na época da faculdade, no início da carreira, se você imaginou que seria considerada o nome da administração pelo conselho da sua profissão, né, pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo, e o que é que esse prêmio representa para você? Porque eu estou te perguntando isso porque eu sei que muitas mulheres que estão nos assistindo, que são da área da administração, que são da área da gestão, te têm como exemplo e ao ver o nosso programa vão se sentir mais motivadas, né, a seguirem carreira, a alcançar também, quem sabe, o cargo de CEO da empresa que elas desejarem. Então, por favor, fala pra gente se você já imaginou isso na sua vida, como é que você recebe essa premiação? Não, eu sou honesta, eu não imaginei de forma nenhuma que um dia eu teria esse privilégio e essa honra de receber o prêmio de administradora emérita do Conselho Regional de Administração de São Paulo. É motivo de muito orgulho para mim, porque isso vem como um reconhecimento, eu diria, geral da minha carreira, né, como profissional. E eu acho que todos nós precisamos, né, desse reconhecimento para que a gente se motive e se estimule a continuar esse desenvolvimento profissional. E eu acho que o desenvolvimento profissional não para, né? Eu acho que a gente sempre pode, de forma direta ou indireta, estar contribuindo
para muitas pessoas se desenvolverem. Então eu espero que as administradoras que estão agora sabendo que eu recebi esse prêmio, que elas sintam que um pedacinho desse prêmio é de cada uma delas, porque elas estão lá em algum momento da sua carreira, querendo ir atrás desse crescimento e vendo que este crescimento é possível. E queria até fazer um parênteses para dizer, muitas vezes quando a gente escuta falar de prêmios, a gente pensa, puxa, mas essa é uma privilegiada, né? Nasceu em berço de ouro, teve todas as oportunidades. Cuidado com esse raciocínio. A vida de todos não é assim, a gente nem precisa entrar nos detalhes de cada um, mas eu acho que sim, o que tem que ser importante é para você, para a sua satisfação pessoal, poder alcançar uma posição de liderança, seja como administradora de uma empresa de terceiros, e vamos falar também daquelas que são administradoras do seu próprio negócio. Exatamente. Né? Existe hoje no Brasil um grupo muito grande de mulheres que lideram, eu diria quase que o empreendedorismo brasileiro. E eu acho que isso é muito importante. Nós precisamos dessas empreendedoras e eu imagino que se elas tiveram a oportunidade de ter uma formação de administradora, o quanto isto as ajudou a ter o seu lugar, né, no setor privado e o reconhecimento também. Então, estou dividindo com todas. Estou querendo que um pedaço vá para cada uma de vocês e que vocês saibam que eu não acredito que as coisas aconteçam sem um grande esforço da parte de cada um. E acho que esse esforço que o próprio Conselho Regional faz de dar um reconhecimento é um esforço muito importante, porque eu tenho certeza que aquelas que estão lá hoje nos vendo vão acreditar também que esse esforço todo vale a pena. Linda mensagem, Débora. Bom, antes da gente terminar o nosso programa com a dica de leitura, que eu vou deixar aqui a Débora se preparando para passar para a gente, você que quer conhecer um pouco mais sobre a Débora, a gente vai colocar aqui em cima no card para você clicar e ir direto para o programa Mulheres em Foco, que a gente entrevistou a Débora, tem esse conteúdo aqui no nosso canal e nesse programa você vai conhecer ainda mais sobre a trajetória profissional e pessoal da Débora. Combinado? Bom, agora vamos à nossa dica de leitura, né? Vamos. Eu falei muito aqui de dois temas. Eu falei muito da questão da tecnologia e inovação. Então, a primeira dica está relacionada a essa temática. Eu aconselho a leitura do livro Israel, Startup Nation. Né? Existe, obviamente, traduzido aqui no Brasil, de dois autores israelenses, o Saul Singer e o Dan Senor. E eu acho que mostra como é possível criar uma cultura de inovação num país tão pequeno, com tão poucos recursos e que é um exemplo para todos nós. Um país também onde o relacionamento das pessoas é muito direto e muito focado no resultado. Então, eu deixo essa dica ligada à inovação e tecnologia. E outro tema que eu falei bastante aqui é o tema da agenda ambiental em si, a importância disso nos negócios e para o planeta. E aqui eu passo a dica de um livro do Bill Gates que se chama Como Evitar um Desastre Climático. E eu acho que essas duas dicas estão muito alinhadas com a nossa conversa. Bom, excelentes dicas, eu quero muitíssimo agradecer a sua presença aqui. Parabéns mais uma vez pelo prêmio e é um prazer recebê-la sempre aqui no nosso canal. Muito obrigada, Maria Rita, muito bom estar com você hoje. E obrigada a você que ficou conosco até o final de mais um episódio aqui do CRA São Paulo Entrevista e também a você que está no podcast, no ADM Cast. Nos escreva, diga aqui nos comentários o que vocês estão achando sobre esse programa e os conteúdos aqui do canal. E se você está aí no podcast, escrevam nas redes sociais o que vocês também estão achando. Combinado? Não esqueçam de se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita e também de deixar o seu like, de ativar as notificações no sininho aqui embaixo. Combinado? Até a próxima! Bom, minha história é a seguinte, eu sou filha de uma alemã com um brasileiro
E a minha mãe chegou no Brasil nos anos 30, fugindo da guerra, né? E certamente ela é uma das pessoas que mais me influenciou, porque ela sempre teve atuação profissional e ela chegou a trabalhar até os 76 anos de idade. Então essa aí é a perspectiva